Quando se fala em mediunidade curadora, ela passa por fluido que vai ser emitido na direção daquele que necessite dessa intervenção e que vai agir no organismo visado na pauta da fé desse que ora recebe esse auxílio. E Kardec vai dizer na Revista Espírita de 1864, na altura da página 31, que o que realmente determina a qualidade do fluido que é liberado na direção do outro é o acendramento moral, o esforço que o médium faz para domar sua má inclinação, para ser melhor, para se purificar, elevar, ter um pensamento positivo. Porque o remédio que alguém precisa, que passa pelo fluido que é alterado pelo benfeitor, que pega extrato de planta, de mineral, do médium, fluido animalizado dele, e impinge o seu fluido ali para alcançar aquele que precisa, ele se configura como uma porção que eu precisasse e não se encontrasse aqui em Araxá. Como se eu tivesse que ir no Amapá para buscar a porção que preciso, porque lá ela se disponibiliza. Daí ele vai dizer que essa porção fluidificada que o Cristo prepara para ministrar sobre mim está numa terra distante e que cabe a mim, pelo meu golpe de empenho, ir até esse local para trazer esse princípio, essa ação. E essa conexão, ela passa por me sintonizar com o Cristo, procurar pensar como ele pensa, agir como ele age, abordar como ele aborda. Porque isso vai viabilizar que na pauta da fé que eu traga, eu tenha minha vontade soerguida. E é o que André Luiz vai dizer em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 35, Passe Magnético, onde ele vai aclarar que ele passa para ação a partir do perispírito, onde está centro de força, que passa pelo coronário, o cerebral, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o genésico, o gástrico. E, a partir disso, vai haver uma gradação que vai passar pelo corpo espiritual, o organismo material, com respectivo compartimento de órgão, que subdivide em tecido, célula,
Daí tem o estômago, um órgão, ali tem tecido muscular e é encontrado aí célula muscular. E que, pelo pensamento, é absorvido uma porção do fluido cósmico via o movimento de aspirar oxigênio, que é definido como inspiração, que alcança a distribuição sanguínea, visto que é por ele que vai acontecer a manobra desse oxigênio alcançar a célula com a mitocôndria, que é a usininha da respiração celular. E com isso, existe no sangue estrutura como monócito, leucócito, plaqueta, eosinófilo, monócito, que vai passar por essa manobra de produzir e viabilizar a distribuição de componente do sangue e o gânglio linfático que entra na manobra de limpeza e desobstrução de canal. Auxilia nessa imuniçoerg e com isso vai aclarar que a função é ressuscitada quando um comando do espírito se dirige a essa área e determina, por sorrimento da vontade, um nível satisfatório, mobilidade feliz, produção de anticorpo, improvisação de substância e atrelo imunológico e defensal, combativo, em relação, seja a presença de bactéria, que vai desaguar na eliminação de patogenia por ordem instantânea, automática do pensar da consciência profunda. E aqui vai ocorrer que o pensamento cria o fluido magnético, que é a ordem de comando, e isso é a vontade que passa pelo pensamento. Eu vou emitir essa ordem automática pela vontade, que antes passou pelo pensamento. E ocorre essa movimentação da manobra de defesa, com variadas células e agente que alcança esse know-how. E desobstrui, elimina substância, dá comando importante, reestrutura parâmetro, cicatriza lesão.
refaz caminho de automatismo, aprimorando outra opção, outra tela. Desobstrui vaso importante que envia hormônio, substância de comando, de desinflamação. Porque até quando um tecido inflama, isso tem a ver com o comando que ele pede para uma determinada ação massiva local. Por isso que, quando é possível fazer o recambiamento de toxina e levar isso para uma condição que viabilize a eliminação, é possível enviar comando de desinflamação, que harmoniza e fortalece. E aí vai ocorrer que o amparo íntimo, ele entra nessa tela da minha cura, aquilo que eu disponibilizo para mim, haja visto que uma disfunção naquela região do perispírito reverbera em uma distonia no respectivo do físico. Por isso que, pelo passe, que é esse fluido que o Cristo derrama para soerguer, e pode usar do passista, que na pauta da sua abertura se torne esse instrumento valioso, porque se constrói sobre o manancial da oração, a vontade desse passista, quando fincada no bem, pode ressuscitar, soerguer a vontade débil do doente e reencaminhar, redirecionar seu pensamento para que se acople a confiança, a segurança, a fé na sua restauração e nesse movimento dentro de si mesmo. Com essa renovação da ideia, do pensamento, esse fortalecimento, o espírito dá um comando diferenciado para a célula, um neurônio que está no tronco encefálico. Eu dou um comando diferenciado, alterado para ele, que acha o caminho da restauração, da autorrecomposição e da harmonia. Necessária, indispensável. E isso é caminho de autolibertação, de autocura, de autorreharmonização, autorreajustamento. Haja visto que, quando eu me abro pela obra feliz
bem-querençosa. Estou redirecionando, alterando a direção, o rumo que dou para o meu destino. E faço isso a todo momento, com essa escolha que se expressa na minha obra. Isso é algo que reverbera numa reharmonização, numa liberação de uma condição e um soerguimento da minha consciência profunda em relação à minha realidade, que sensibiliza a minha célula que precisa ser chacoalhada por uma ordem e se submeter a ela, segui-la. E só o querer é suficientemente forte para adentrar esse portal. Por isso a vontade, ela precisa ser fortalecida. O desejar o bem, o querer seguir esse caminho. Porque é isso que permite que eu recomponha vez da minha consciência, inacessível, profunda. Estruturas, camadas que eu trago, que eu só consigo acionar e desbravar pelo querer, solidificado nessa rocha. Que é o que permite desgastar a algema, esse ânimo. Porque o querer é uma vontade, um ânimo, uma energia, uma disposição naquela direção. E só isso precipita esse caminho diante de mim. Porque a não ser que eu queira muito, isso fica em aberto. A Ivone, na biografia dela, dizia que ela quis muito trabalhar com o espírito superior. E ela que havia vindo de experiência como suicida, o querer dela foi tal que ela conseguiu transformar a experiência dela aqui numa missão, que foi a mediunidade que ela colocou a serviço do Cristo e colheu frutos magnânicos, porque ela quis muito. E por querer muito, ela abriu o caminho para fazer essa jornada. E ela relata isso, que ela precisou querer muito esse trabalho com o espírito superior para conseguir trilhar esse caminho. Tem uma moça que ela teve uma dificuldade porque ela estava num momento onde parecia que estava iniciando algo com um rapaz em termos de um relacionamento que não havia se concretizado, e ela alegava a dificuldade que ela vivia porque ele acabou indo para um seminário na época e ela perdeu o contato, e a luta que tinha sido isso para ela, até pela questão do reencontro que isso pode ter significado para ela, do ontem. E ela até havia relatado de um encontro com um outro posterior que tinha uma similitude com esse rapaz que virou seminarista, mas que estava casado. E ela começou a perceber que Jesus chamava ela para um caminho diferente, de entrega total da vida para a causa do Mestre. E ela dizia, no testemunho dela, que ela precisou querer muito para conseguir seguir e trilhar esse caminho. Foi muito difícil para ela, porque ela tinha um desejo muito grande de construir família.
E ela assimilou um chamado diferente que o Cristo fazia para ela, que ela precisava querer muito para conseguir seguir esse caminho. E porque ela quis muito, ela foi dando passo na direção ulterior. Hoje está bem, é uma serva verdadeira do Cristo, do trabalho. Não está no Espiritismo, mas é cristã. Está no catolicismo, mas é alguém que, porque quis muito, conseguiu dar passo na direção daquilo que ela recebia como chamado. Porque essa questão do querer, o Espiritismo, ele é essa terceira revelação, que é essa bênção, que o Espírito da Verdade vem levantar, a levantar sobre a humanidade e que aclara a destinação e dá esse caminho da pedra. Mas não é onde eu estou, com quem eu estou, o que eu sou. É o que eu faço com isso. Por isso, na doutrina espírita, o meu querer seguir esse caminho do trabalho dignificante, de soerguer comando e submeter o meu perispírito a uma vontade pregressa, forte no bem, sólida, é algo que cabe a mim fazer para seguir trilhar esse caminho. Porque só querendo muito é possível abrir essa estrada. Isso leva a hábito que interfere no automatismo do trabalho e do trabalho mediúnico. Me permite aproveitar de fato o que vem de fora e me auxilia no imprescindível e digno soerguimento. E isso permite, quando eu adentro o trabalho, ir deslanchar. Caso contrário, uma conexão infeliz, obsessiva, se agrava e prejudica aquilo que pretendo realizar. E vai relatar aqui na revista espírita que tinha uma moça que estava possessa e um rapaz que foi transmitir fluido magnético e acreditava que o espírito puro não acessava aqui, porque estava numa outra região de Bené, e que era o espírito impuro, em dificuldade, que poderia auxiliá-lo, ele acabava dando força ao transmitir o fluido para essa moça, para o obsessor. Que ele dizia que aqui ele poderia ter ajuda do espírito de uma condição dessa realidade aqui. E isso mostra como que a fé e o acendamento moral, que não era uma preocupação dele, é base precípua para avançar nesse caminho.